O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez em sua misericórdia." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho desta segunda-feira vai narrar com grandes detalhes a respeito de um exorcismo realizado por Jesus. E uma coisa muito interessante que nós precisamos notar nesse texto é que um homem possuído por uma legião de espíritos do mal estava possuído e vivia atormentado no cemitério. O que nós podemos destacar aqui desse texto é que a força do mal
ele tem um poder de dominar e destruir a vida de uma pessoa. Mas a grande novidade do Evangelho é Jesus. Por mais que o texto de hoje ele traz com grandes detalhes a vida deste homem que estava possesso por uma legião do mal, o que vai destacar aqui neste Evangelho é aquilo que Jesus fez por aquele homem. É bastante notarmos também que o endemoniado, quando ele vê Jesus de longe, ele corre, cai de joelhos diante de Jesus e grita bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. De fato, o demônio sabia quem era Jesus. O demônio conhecia Jesus. É por isso que nós hoje, como cristãos, precisamos saber sobre a realidade do mal. O mal, ele existe. O mal está agindo neste mundo. Mas a grande novidade do cristianismo é que nós temos Jesus, aquele que tem poder também sobre as forças do mal. E a mensagem que nosso Senhor hoje deixa para nós é a seguinte: não tenha medo do mal, mas tome cuidado para não compactuar com o mal, e muito menos com o pecado, porque fazendo isso, nós estaremos sob o domínio do demônio. E o que nós devemos fazer? Diante do mal neste mundo, não ter medo, porque Jesus está conosco. Ele nos liberta do mal, Ele nos liberta das ciladas do demônio. Nós temos Jesus e se nós o temos, Ele é a nossa garantia de proteção. Ele é a nossa garantia que nós estamos protegidos, sendo defendidos, porque até o demônio sabe quem é Jesus e não pode tocar em Jesus, porque Jesus é o Senhor, Ele é Deus. E ainda também é bastante interessante notarmos que Jesus, que tem a força e o poder até sobre o mal, Ele devolveu aquele homem possesso por uma legião de mal, Deus restaurou a sua vida. Diz aqui o Evangelho que aquele homem, ele recebeu novamente a sua vida perfeita, a sua dignidade de filho de Deus. Porque aqui narra o Evangelho que ele ficava no cemitério. Ele ficava ali, passava noite e dia entre os túmulos. Quer dizer, a vida daquele homem era uma vida deplorável, suja, imunda, vivia perturbado. Mas quando Jesus encontrou-se com este homem, Jesus o libertou. E qual é a libertação que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa? Além de libertá-la do mal, Jesus ele devolve a dignidade. Jesus ele devolve a perfeição à vida interior daquela pessoa, que às vezes foi destruída pelo mal, pelo pecado, pelos vícios. E nós, enquanto cristãos, a gente acompanha nos dias de hoje o que o mal e o pecado é capaz de fazer na vida de uma pessoa: destruir. E Jesus veio para recobrar e devolver a dignidade para nós. É necessário que a cada dia da nossa vida nós estejamos unidos com Jesus, estejamos mais próximos de Jesus, porque a realidade do mal é uma realidade que existe e está destruindo a vida do ser humano. Mas quando eu estou junto, unido com Jesus, o demônio não pode me derrubar. O demônio pode até me tentar, mas se eu estou unido com Jesus, se eu estou unido na palavra de Jesus, o demônio não pode me derrubar. E eu não preciso ter medo do demônio, é o demônio que tem que ter medo de mim. Se nós olharmos para a vida dos santos,
Nenhum santo teve medo do demônio, porque os santos eram homens e mulheres unidos com Jesus, unidos na palavra, unidos na Eucaristia, unidos à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos ter medo de nada, minha gente. Precisamos acreditar em Jesus, ficar sempre unidos com Ele. Nós hoje estamos nesta liturgia celebrando a memória litúrgica de São Brás. São Brás foi bispo e mártir. E uma coisa interessante que eu quero destacar da vida de São Brás é que São Brás, na sua época, ele foi muito provado e perseguido, porque era um bispo e um homem muito de Deus. E conta na sua história que uma vez tentaram jogá-lo no mar para que ele morresse afogado. Deus, ele agia poderosamente na vida de São Brás, que quando ele foi jogado no lago, ao invés de ele afundar, ele começou a andar sobre o lago. Olha como que acontece com a vida daqueles que estão perto de Jesus. Podem armar ciladas, podem fazer armadilhas, mas não vão conseguir destruir um homem ou uma mulher de Deus, porque Jesus não vai deixar. Foi o que aconteceu com São Brás. Tentaram degolá-lo, ele morreu degolado, mas tentaram de tantas maneiras matá-lo, mas Jesus vinha sempre para livrá-lo, porque São Brás era um homem muito unido a Jesus. E a segunda história interessante, e que hoje São Brás ele é o protetor da garganta, é que certa vez uma mãe que estava com a sua criança já correndo risco de morte, ela se engasgou com um espinho de peixe. O que essa mãe fez? Ela recorreu até São Brás. São Brás, ele naquele momento que viu a criança, ele olhou para o céu, depois ele fez o sinal da cruz sobre aquela criança, sobre a garganta dela, e naquele momento aquela criança voltou ao normal. Ela foi, naquele momento, aquele espinho desapareceu. Aquela criança voltou a respirar com mais suavidade, com mais leveza. Por isso que São Brás ele é invocado, além de protetor da garganta, como protetor das doenças respiratórias. Isso é muito interessante. Até pessoas que sofrem de doenças respiratórias pediam intercessão de São Brás. E aqui eu vou dar um conselho para você. Quando você tiver com algum problema na garganta, coloque a mão na sua garganta e diga: São Brás, interceda pela minha garganta. Peça a Jesus que venha me curar desse problema na garganta ou então de qualquer doença respiratória. Para encerrar esta minha homilia, eu quero trazer aqui 2 ensinamentos a respeito do poder da adoração eucarística. Se você quer ser uma pessoa livre do mal, aprenda e acolha esse conselho que o padre vai te dar. Procure sempre estar e fazer adoração eucarística. Um certo exorcista do Vaticano que morreu, chamado Padre Gabriele Amorti, foi um grande exorcista, escreveu muitos livros. Em um dos seus exorcismos, o demônio falou 2 coisas sobre o poder da Eucaristia. O demônio disse para ele, para Padre Gabriele Amorti: se os seres humanos soubessem quem realmente está lá na Eucaristia, o mundo inteiro se ajoelharia e nós seríamos derrotados para sempre. Olha o que o demônio disse. Uma pessoa que se ajoelha diante da Eucaristia, o demônio, ele é derrotado para sempre. A segunda ensinamento de Padre Gabriele Amorti: cada minuto que passam diante dele tira a nossa força. Ele nos obriga a fugir como covardes. Essa frase também
Foi um demônio que disse num ritual de exorcismo realizado por padre Gabriele Amorti. Cada minuto que a gente passa diante de Jesus Eucarístico é tirado toda a força do mal. E Jesus obriga a todos os males a fugir dessa pessoa. Que nós possamos tomar esses ensinamentos e a cada dia crescer no amor à Santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.